celebrando a vida e a saúde. A graça maior que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, de Praia Grande, São Vicente, Santos, que sempre nos assistem, o nosso agradecimento. Também como queremos fazer um agradecimento à Victória, o Reale. Gente, é muito grande essa equipe. Reale, Gisele, Amanda, Will, Bruna, Cristina, Daiane, Victória, já falei, Dona Joana, essa maravilhosa equipe de produção da TV Com. Se não fossem eles, com seu trabalho muito técnico, profissional e principalmente feito com muito amor, com muita boa vontade, certamente este programa não estaria aparecendo na sua telinha. Mas me permita uma referência especial, a nossa Viviane, a produtora do nosso programa, que é ela que nos faz com que esse programa seja bem estruturado e aqui a gente possa levar a vocês muita informação, coisas de importância em todas as áreas. Hoje nós vamos falar de saúde. Hoje nós vamos falar de um problema que não sei se 80% dos brasileiros em algum momento passam por ele. Nós vamos falar da quiropraxia e tudo que se refere à coluna. Para isso nós trouxemos aqui, pedimos ao Dr. Miguel Mastropaulo. Muito obrigado, nosso amigo Miguel Mastropaulo. É o terceiro programa, né, doutor Miguel? Terceiro programa, é quiropraxista. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço pelo convite, Sr. Walter. E a gente vai conversar, nós vamos, na verdade, nós vamos dissecar tudo aquilo que se refere à dor de coluna, problemas de coluna e o que é a quiropraxia, né? Doutor Miguel, o que é a quiropraxia? Bom, a quiropraxia ela é uma profissão na área da saúde de atendimento primário que é especialista no sistema neuro-músculo-esquelético, ou seja, neuro dos nervos, músculo dos músculos e esquelético do esqueleto, basicamente na interação do esqueleto com o sistema nervoso. Então, o quiropraxista ele é um nível de graduação superior que se dedica a diagnosticar e tratar essas disfunções, corrigindo problemas que nós chamamos de subluxações vertebrais. Subluxações vertebrais quer dizer que são desalinhamentos ou mau funcionamento de uma ou mais vértebras da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é composta por 24 vértebras, são 24 peças, são 7 peças na coluna cervical, 12 na região torácica e 5 na região lombar. Então, os problemas basicamente acontecem porque, como são muitas articulações que fazem diversos movimentos, sempre alguns pontos acabam gerando uma má posição ou um mau funcionamento. O exemplo que eu sempre uso é se você perceber que o seu joelho é uma articulação, o joelho só faz extensão e flexão, uma articulação. A coluna são 24 articulações, uma em cima da outra, que faz, além de flexão e extensão, também faz rotação e lateralização. Então, é um grupo de articulações bastante complexo que tem uma íntima relação com o sistema nervoso. O sistema nervoso é o que controla todas as funções dos nossos órgãos e vísceras e praticamente todas as células do nosso corpo dependem de informação que provém do nosso sistema nervoso central. Então, a quiropraxia, ela visa que, se a gente quer ter uma saúde adequada, a gente tem que ter uma mecânica articular boa para não irritar o tecido nervoso. Porque quando a mecânica ela começa a irritar o tecido nervoso, a gente começa a ter a maior parte dos sintomas, né? De dores, formigamentos, dores irradiadas e tudo. Só que grande parte desses músculos, eles mandam informações para os órgãos e vísceras. Então, a quiropraxia, ela quer corrigir as subluxações, inclusive
para o próprio organismo conseguir trabalhar e se regular automaticamente, que é a homeostase. É uma maravilha, né? Uma coisa, o que é o corpo humano, né? E que, na verdade, muitos desconhecem e outros, a maioria, não tem os cuidados devidos que devia ter. Mas eu gostaria que o senhor, de início, falar um pouco mais sobre a quiropraxia, né? A quiropraxia, o senhor fez faculdade. Sim, é uma graduação, são 4 anos e meio. Eu estudei na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. No Brasil, por enquanto, nós contamos apenas com 2 universidades. Na Anhembi Morumbi, em São Paulo, e o Centro Universitário Fevale, que é no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Então, por enquanto, são essas 2. Mas, aí, independente disso, nós estamos conversando, né? Eu estou vendo aqui no seu currículo uma quantidade enorme de cursos, títulos. Praticamente o senhor já correu o mundo todo aprendendo, né? Peru, Estados Unidos. Sim. Meu pai do céu, em quantos lugares o senhor foi? Então é um estudo profundo, né? Bastante profundo. Não confundir o senhor com um massagista ou um fisioterapeuta. Não há nenhum demérito nisso. Sem demérito não há nenhum demérito nisso. O massagista ele é muito importante, realiza o trabalho dele, bem como o fisioterapeuta é extremamente importante. Existem métodos de fisioterapia pós-operatória, em UTI, respiratória, que com excelência os fisioterapeutas eles realizam e não haveria um outro profissional para realizar tal trabalho que não fosse o fisioterapeuta. Acontece que são profissões independentes, né? No Brasil, a quiropraxia ainda não é regulamentada. Não existe uma lei dizendo, olha, o quiropraxista é o profissional que se graduou numa universidade por 4 anos e meio, que ele pode fazer diagnóstico de subluxação e uma série de outros itens. Isso ainda não existe no Brasil, está em regulamentação. Como ainda não existe a regulamentação, qualquer outro profissional pode se intitular quiropraxista. Então, infelizmente, a gente vê sim massagistas, a gente vê fisioterapeutas, acaba abarcando o nome quiropraxia por conta de que é uma profissão que está crescendo muito no Brasil, que oferece muito resultado. Muitas pessoas já se beneficiaram e recomendam para outras pessoas a quiropraxia, só que como ainda há um desconhecimento por parte do público, muitos acabam indo em qualquer outro profissional que fala que faz quiropraxia, só que ninguém sabe o que é. Então, como aquela pessoa que recebe vai dizer, isso não é o que eu estava buscando, isso não é quiropraxia. Então, isso é um dos pequenos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil. Qual a diferença entre o quiropraxista e o quiropata? Então, basicamente, na história da quiropraxia, houve um grupo de quiropraxistas americanos que vieram para o Brasil na década de 60 aproximadamente, muito provavelmente, e eles começaram a trabalhar com quiropraxia e eles tinham uma pessoa que era um assistente. O assistente é a pessoa que fica o tempo todo com o quiropraxista. Então, durante muitos anos, ele observou a prática desses quiropraxistas e eles foram embora. Quando eles foram embora, esse assistente, ele ficou com todo o material, com todos os livros, e ele se intitulou, agora eu sou quiropraxista. Seguramente aprendeu muito durante muitos anos. E ele começou a desenvolver, teoricamente, a quiropraxia no Brasil, ou a quiropatia, que era quiropatia no Brasil. Começou a oferecer cursos livres e daí foram saindo os quiropatas. Depois, quando alguns brasileiros, alguns médicos saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, fizeram um curso de graduação nos Estados Unidos, voltaram para o Brasil, para não correr não risco, ou para não misturar as duas coisas, eles mudaram, em vez de ser quiropatas, para quiropraxistas, ou para quiropraxia e não quiropatia. Então, basicamente, quiropata é um profissional um pouco mais antigo, que já provavelmente está no mercado há muitos anos, com um nível técnico, poderíamos dizer. E a quiropraxia já é algo um pouco mais profundo, já de nível acadêmico, com um nível de bacharelado que agora aqui no Brasil.
Então, o senhor como quiropraxista, o senhor tem que conhecer o funcionamento todo do corpo humano, né? Sim, Dentro... o curso de quiropraxia, ele foi um curso que eu estudei, foram aproximadamente 5.200 horas. Então, 5.200 horas a gente estuda anatomia, fisiologia, neuroanatomia, exames de imagem. Então, por exemplo, se você pegar a grade curricular da medicina, a quantidade de horas que existe na medicina sobre exames de imagem e a quantidade de horas na quiropraxia de exames de imagem, a gente estuda muito mais radiologia do que no próprio curso de medicina. Então, é bem similar ao curso de medicina, só que, obviamente, que em determinado momento o médico vai para a área de fármacos. A gente estuda basicamente farmacologia para entender como é que funciona, mas a gente não receita, não faz parte do nosso escopo, isso é da medicina. E uma outra parte, o médico ele também vai para a parte de cirurgia, ele vai se especializar na parte pulmonar, na parte cardíaca, neurológica. Então, em determinados momentos, a gente acaba divergindo. Então, a gente vai para a parte das manipulações articulares, né? Quiropraxia vem da palavra quiro, que é mão, e praxis, que é prática. Então, a gente utiliza as mãos para corrigir a mecânica das articulações da coluna. Basicamente, é o que o pessoal dizia antigamente, ou popularmente, de colocar a coluna no lugar. O que a gente faz é colocar a coluna no lugar de uma forma bastante segura e científica. Então, isso é o que difere a medicina da quiropraxia. Porque, inclusive, fez parte do meu caso, né, da minha situação. Eu cheguei lá na quiropraxia já com indicativo de cirurgia, né? Uma cirurgia de coluna. Isso deve ter sido por 2009, 2010, a gente estava falando, mas já faz bastante tempo. Na verdade, o senhor veio, aí a gente examinou. Na examinação que a gente faz, envolve uma série de itens, como testes ortopédicos e testes neurológicos. Então, haviam testes neurológicos que eles estavam positivos. Então, quando chega nesse ponto, a gente sabe que até onde a gente pode atuar. Então, naquele momento, eu expliquei, Sr. Walter, primeiro vai para o neurologista, porque pode ser um caso cirúrgico. Se o neurologista quiser operar, a gente vai apoiar o neurologista. Se o neurologista achar que não é momento de operar ainda, a gente vai seguir o tratamento quiroprático. Aí, primeiro, o senhor foi neurologista, não teve indicação cirúrgica, apesar de que estava com um problema bastante sério. E aí a gente começou a desenvolver o tratamento quiroprático e conseguimos o resultado. Mas é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas podem achar que todos os casos de coluna não são cirúrgicos. Alguns casos são cirúrgicos, em torno de 5% dos casos. Realmente muito pouco. Quando tem comprometimento neurológico ao ponto de ter perda de força motora e reflexo. Então a gente quer preservar a função motora e do nervo. Então a cirurgia ela é indicada, não por dor. Uma pessoa que não tem perda de força nem de reflexo, mas tem muita dor, e vai para a cirurgia, ela tem um índice de sucesso muito baixo. Então, realmente, a cirurgia é quando todas as outras alternativas foram esgotadas. Não, foi meu caso, eu me lembro que o senhor falou, nós vamos tentar fazer um trabalho para que chegue-se a uma condição de que não haja uma cirurgia. Não lhe garanto, Sr. Walter, mas vamos fazer. E graças a Deus, o senhor e a quiropraxia, eu não fiz a cirurgia de coluna. Mais a quiropraxia. Faço exercício, e continuo o exercício, a gente vai falar da importância, né, depois dos exercícios complementares. E nós temos um minuto. Os remédios, medicação. Geralmente a gente sente uma dor, o brasileiro sente uma dor, estou com o meu ciático, o ciático já paga o pato de tudo, né? Sim. E aí ele toma um analgésico, um anti-inflamatório, aí ele passa mais um tempo, aí ele volta, aquela dor volta. O que é que o senhor recomendaria para uma pessoa que está nesse estado, nesse momento? Bom, basicamente, vamos fazer uma analogia. Você está dirigindo o seu carro. E aí acende a luz da gasolina, que está entrando na reserva, que vai acabar a gasolina.
Se você ir lá e cortar o fio e apagar a luz, que vai acabar a gasolina, a luz está apagada, significa que o carro vai continuar andando? Não, aquilo é um sinal de alerta. Então, o corpo ele tem uma inteligência muito grande de auto se regular, que é a homeostase. Quando você sente dor, o seu corpo está te dizendo que você tem um problema, ok? Quando você está com dor e você toma um analgésico, um anti-inflamatório, você consegue combater o seu sintoma, você não trata a causa. Então, a quiropraxia, em relação aos problemas de coluna, a gente vai corrigir a causa do problema e não o sintoma. Então, as pessoas que têm hábito de fazer isso, elas vão fazer isso durante algum tempo e vai chegar um momento que o medicamento não vai fazer mais efeito, ela vai prejudicar o fígado, ela vai prejudicar o estômago, ela vai prejudicar o rim e vai continuar com problema na coluna, né? E vai acabar tendo que cuidar disso mais cedo ou mais tarde. Isso aí eu acho importante, que fiquem alerta os nossos telespectadores, né? De como a gente comandar e conduzir o nosso... Eu já estava, quando procurei o senhor, só para terminar, o bloco está estourando, eu já estava tomando o derivado de morfina. Porque eu comecei com analgésico, cheguei no derivado. Então é aquilo que o senhor falou, né? A luz apagou, mas a gasolina... Ia acabar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então nós vamos pedir licença para o senhor, já foi um primeiro bloco que nós falamos sobre isso, depois nós temos muitas imagens que o senhor trouxe mostrando e falando sobre essa coluna aí, é uma coisa fabulosa, mas eu peço licença para que nós façamos um breve intervalo. Programa Estrela Guia na TV volta já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV. Hoje um tema fascinante e muito importante para a nossa saúde, né? Nós estamos falando sobre a quiropraxia, aqui com o Dr. Miguel Mastropaulo, quiropraxista. Nós estamos conversando, Dr. Miguel, eu até pediria para o senhor, rapidamente, porque o senhor tem tantas fotos aí, imagens, a gente conversar sobre isso. Cada
parte da coluna tem uma ligação com uma função orgânica, é isso? Sim, sim. Isso me contou um fato de... Um fato, estava comentando que foi um paciente, já foi meu paciente, foi levar o pai dele, e aí a gente estava conversando, que ele tinha indicado um outro amigo. Esse amigo dele sofria muito de problemas gástricos durante muitos anos, tinha que fazer dieta alimentar por conta de problemas que ele tinha de gastrite, e ele acabou indo procurar o tratamento quiroprático porque ele tinha dores na região dorsal, o problema dele era na coluna dorsal. E a gente fez o tratamento da coluna dorsal, e depois que a gente fez o tratamento na coluna dorsal, ele nunca mais teve problema estomacal. Então a gente resolveu um problema de muitos anos. Basicamente, para entender isso, tem que entender do sistema nervoso autônomo, que é uma parte do sistema nervoso central, que ele regula as funções de duas formas, que chama a parte simpática, que estimula o funcionamento, e outra que é a parte parasimpática, que inibe o funcionamento. Então ele tinha um pinçamento, irritava uma raiz nervosa na coluna dorsal de um nervo que manda informação para o estômago. Da mesma forma que as pessoas têm um problema na lombar, uma ciática que vai para a perna, os nervos vão para os órgãos. Então o estômago dele recebia informação que ele tinha que produzir ácido gástrico, entende? Que ele tinha que trabalhar. E aquilo ficava aumentando o pH do estômago dele, e aquele ácido gástrico gerava uma azia tremenda e gerava todos os problemas. A partir do momento que a gente removeu a interferência da mecânica articular no sistema nervoso dele, o estômago dele parou de disparar a informação errada. E aí a saúde ela começa a acontecer de maneira normal. É curioso, mas a quiropraxia surgiu em 1895 com o David Palmer. O David Palmer era um americano, na verdade ele era canadense, ele já estava nos Estados Unidos. Ele já estudava sobre medicina, anatomia, na época se estudavam sobre magnetismo, e aí ele tinha um porteiro que trabalhava lá, que ele começou a ter uma dor nas costas, e aí ele foi examinar e viu que tinha um desalinhamento nas vértebras. Ele palpava e falou, puxa, mas tem uma vértebra que está muito fora da posição, vamos começar a corrigir. E aí ele começou a fazer o que a gente chama de ajuste articular, ele foi ajustando a coluna. E por acaso, aquela pessoa ele tinha um déficit auditivo de muitos anos, e ele voltou a escutar. E aí o Palmer falou, peraí, o que tem a ver um problema na coluna com um problema auditivo? E aí é que ele começou a desenvolver, então, as teorias, né, do sistema nervoso, a relação entre a mecânica e o sistema nervoso. Então, hoje já tem diversas publicações científicas comprovando. Aliás, o próprio Hipócrates, que é o pai da medicina, uma frase dele era, para você descobrir sobre as doenças, primeiro estude a coluna. Então, ele já sabia naquela época que os problemas na coluna era a origem de muitas doenças. Então, asma, por exemplo, a gente tem resultados fantásticos com asma. Por quê? O nervo começa a disparar uma informação, no pulmão existem os alvéolos eles são recobertos por uma musculatura lisa também, e essa musculatura ela começa a contrair por estímulo errado, e aí a pessoa não consegue fazer a respiração de forma correta. Uma vez que a gente vai ajustando as articulações, remove a interferência do nervo, o nervo para de mandar informação para essa musculatura lisa contrair, e aí a pessoa começa a ter uma saúde absolutamente normal. Então, existem muitos casos semelhantes. É que o que a gente fala, o meu foco não é tratar problemas orgânicos. O nosso foco é corrigir subluxação para que o corpo possa se regular e a pessoa ter uma saúde completa. Entende? Então, hoje quando a gente está buscando uma avaliação quiroprática, a gente quer observar uma série de detalhes, né? Uma coisa que eu gostaria de mostrar, tem uma imagem que é bem simples. Isso daí é um desenho bem simples do esqueleto. Então, no lado esquerdo, a gente está vendo em perfil. A gente tem um alinhamento do nosso esqueleto. E depois a gente está olhando no lado direito de frente. A gente também tem um alinhamento, né? Pode voltar para cá. Então, a coluna normal, ela tem que ser reta quando a gente olha de frente, e de lado existem os alinhamentos, existem as curvas, né? Então, esse método que é o que eu estou trabalhando agora, um pouco mais específico, que é de uma técnica que chama CBP, que é de Chiropractic Biophysics,
Ele foi um quiropraxista com PhD em matemática, engenheiro. Ele começou, o Harrison, ele colocou um conceito muito simples da engenharia. Tem uma próxima imagem. Isso é um plano cartesiano. Tá? Um plano cartesiano quer dizer o seguinte, é fácil de entender, pode vir para cá. A gente tem, de forma tridimensional, altura, largura e profundidade. Então a gente tem 3 eixos, que chama eixo Y, eixo Z e eixo X. Então as coisas fazem translação nos eixos, de um lado para o outro, para frente, para trás, de cima para baixo, e rotações. Então quando a gente quer observar, numa avaliação, a gente quer saber como é que estão alguns pontos, se eles estão dentro do alinhamento. Então a coluna ela pode estar fazendo translação positiva no eixo Z, translação negativa no eixo Z, ela pode estar fazendo uma rotação no eixo Y. Então a gente começa sempre a categorizar quais são os desvios que as pessoas têm, e a gente vai começar a fazer uma série de correções para buscar o alinhamento de novo. Vamos voltar para uma imagem. Então aí, por exemplo, quais são as alternativas que a gente tem? A gente vai sempre observar a pelve, a caixa torácica e a cabeça. Então as pessoas podem fazer o desvio de um lado para o outro, ela pode girar ou ela pode rodar, tanto a pelve quanto a dorsal quanto a lombar. Pode ir para o próximo. E quando a gente está olhando em perfil, mesma coisa. Lá embaixo a gente vai ver a pelve indo para frente ou para trás, a caixa torácica fazendo uma translação para frente ou para trás, uma rotação. Então, quando a gente está examinando, pode voltar aqui para mim, quando a gente está examinando uma pessoa, a gente vai categorizar todos esses padrões de desvio, e esses padrões de desvio, eles vão começar a sobrecarregar uma ou mais articulações, e essas articulações vão entrar em processo degenerativo, entende? Então, quando a gente faz essa avaliação não só da postura, a gente também vai para uma imagem de raio-x. Vamos observar aí. Quando a gente quer observar um raio-x, a gente vai observar o seguinte: a coluna cervical tem um ângulo determinado de curvatura, a dorsal e a lombar. Esse método, que é o método de Harrison, ele tem publicação científica na revista norte-americana Spine, que é o que é mais de avançado em pesquisa sobre coluna. São 8 publicações. Vamos para a próxima imagem. Então, basicamente, quando a gente está olhando uma pessoa em perfil, o alinhamento ele deve ser do tornozelo, do joelho, do quadril, do ombro e da cabeça, todos no mesmo alinhamento. Esse rapaz, a gente está observando que ele está mais para frente do eixo de equilíbrio. Pode cortar aqui para mim. Então, basicamente, quando a gente está analisando, o que a gente percebe? A gente está percebendo que a pelve dele está um pouco mais para frente em relação aos pés, e a caixa torácica e a cabeça está um pouco mais para frente. Então, eu estou exagerando aqui, mas, por exemplo, está normal a posição da coluna dessa forma? Ela não está normal. O normal é essa posição e não essa posição, entende? Então, a gente sabe que quando você muda a posição, você sobrecarrega as articulações e vai entrar em processo degenerativo. A próxima imagem que a gente tem é olhando de frente. Então, nesse rapaz que a gente está observando, nesse plano que é o coronal, uma linha que sai entre as pernas dele, que é a linha verde, as pessoas deveriam observar que ele seguisse essa linha. Então, o que está acontecendo com ele? Ele está fazendo uma translação no eixo X da caixa torácica. Então, isso é normal? Isso não é normal. Vamos para a próxima imagem. Então, quando a gente olha um raio-x, por exemplo, muitos laudos iriam apontar esse exame de raio-x como um exame normal. Mas o que a gente está observando? Quando a gente olha ali da segunda tuberosidade sacral para cima, a coluna tinha que seguir o alinhamento, e não tem esse alinhamento. Vamos para uma próxima imagem. Quando a gente olha em perfil, a curva ideal da coluna seria aquela linha verde que está desenhada. Então, o que está acontecendo com essa imagem? A pessoa está para trás do eixo de equilíbrio dela. Então, isso vai sobrecarregar alguns pontos. Vamos para a próxima imagem. Quando a gente faz essa medição, a gente está observando que o ângulo que a gente consegue formar das linhas vermelhas ali, ele está bem reduzido. Isso faz com que o peso vá de forma mais intensa para os discos e vai desgastar o disco. A linha amarela ali que o senhor vê, Sr. Walter, a parte lá de cima da coluna, de L1, ela tinha que estar em cima daquela parte amarela. Corta aqui para mim.
Então, basicamente, esse ponto e esse ponto, os dois têm que estar no mesmo alinhamento e aqui tem que ter um ângulo. O que, que aconteceu naquele caso? A pessoa ela perdeu um pouco dessa curvatura e o eixo de equilíbrio dela está mais para trás. Então, o peso está vindo muito mais para trás. Então, isso começa a sobrecarregar, por exemplo, uma parte das articulações que chama faceta articular. Então, quem tem esse tipo de padrão, geralmente descreve a dor como uma dor localizada na coluna lombar. São dores que, quando fica muito tempo sentado, começa a incomodar. E quando fica muito tempo em pé, começa a incomodar. Quando ela está se mexendo, ela quase não sente. Quando ela está sentindo dor, como ela está para trás do eixo de equilíbrio, o que, que a pessoa faz que alivia? Ela curva a coluna para frente. Ela fala, quando eu dobro a coluna para frente, me alivia. Então, todos esses detalhes a gente observa para começar a corrigir. Vamos ver a próxima imagem. Então, ali o que a gente está observando é que já começou também a formação dos osteófitos, que são os bicos de papagaio, e a reduzir os espaços dos discos. Tudo isso por conta dessa mudança de postura. Vamos para a próxima imagem. Aí é na coluna cervical. Então, a linha verde seria o alinhamento correto. Nesse caso, a pessoa está de costas, ela está desviando a cabeça para o lado direito. Vamos para a próxima imagem. E quando a gente olha em perfil, a mesma coisa. A gente deveria observar a coluna cervical seguindo esse alinhamento verde. Pode passar. A gente observa também um ângulo que a gente mede. Esse ângulo também está bastante reduzido. A coluna dela está um pouco retificada e está para frente do eixo de equilíbrio, que seria aquela linha amarela. Vamos passar. E aí a gente está vendo alguns pontos já de desgaste. Então, os discos estão sobrecarregados e está formando os osteófitos, ok? Pode passar mais uma. Ok, vamos voltar para cá para eu explicar de novo, depois a gente vai para as imagens que a gente enxerga depois. Então, basicamente, a coluna cervical das pessoas, elas têm que ter essa curva, que é uma curva anatômica, olhando em perfil, ok, Sr. Walter? Então, o ouvido e o ombro têm que estar no mesmo alinhamento. O que o senhor me perguntou que atualmente os jovens têm feito muito, não só os jovens, os adultos, usado muito, e que vai gerar problema? Incidência. Celular. Celular. Por quê? Quando você está com o celular, você está fazendo isso daqui, ó. Você está olhando para baixo. E aí a sua cabeça pesa de 3 a 4 quilos. Você começa a sobrecarregar as articulações, entende? Então naquela imagem a gente percebeu que a coluna dela está mais para frente do eixo de equilíbrio. Pelo fato de estar mais para frente do eixo de equilíbrio e retificada, os discos, que são as cartilagens, eles estão começando a reduzir. Então, o processo é esse daqui. A gente enxerga um disco íntegro, normal, a gente tem as vértebras e um espaço grande da cartilagem. Conforme ele vai sobrecarregando pelos desvios e mudança do posicionamento, o disco, que é a cartilagem, ele começa a reduzir de tamanho. Então, quando as pessoas fazem os primeiros exames de imagem, aparece uma redução do espaço discal, ou na ressonância, uma desidratação dos discos. O próximo passo que vai acontecer é o corpo, ele vai tentar reforçar esse local. O que ele faz? Ele começa a mandar deposições de cálcio, ok? Que são osteófitos, ou os famosos bicos de papagaio. Então, naturalmente, o profissional da área da saúde, que não é o quiropraxista, que não enxerga a coluna, nem o processo degenerativo dessa forma, ele vai olhar para a pessoa, vai falar o seguinte: você tem alguns bicos de papagaio, pode tomar anti-inflamatório e vai fazer um pouco de exercício. E não basta só isso, a gente precisa entender os padrões e corrigir isso, porque de longo prazo o que acontece é uma fusão articular. Você sobrecarrega absolutamente a articulação e um osso praticamente começa a pegar com o outro. A diferença, então, não sei se dá é pra muito gente diferente. Olha a diferença do normal, né? Dá para mostrar de perto bem. Olha a diferença do que é o disco correto. Normal e aqui uma E articulação com problema. Agora, isso daqui... Descoberto o bico de papagaio, que passa como vilão da história, na verdade... Então, ele é uma reação hipertrófica, é como se fosse uma calosidade. Se você tem uma pisada errada, você não forma um calo em determinado ponto. Então ele não é causa, ele é efeito. Ele é um efeito, exatamente. Na coluna, se você tem um padrão de desvio para um lado, você vai sobrecarregar mais um lado, seu corpo vai ter que fazer alguma coisa para defender.
que ele vai fazer? Ele vai começar a reforçar essa articulação. A ideia dela é como se ele quisesse soldar essa articulação para ele poder ter mais estabilidade, ficar mais forte. Só que esse é um processo doloroso. E geralmente as pessoas que têm problemas na coluna, elas têm um problema, têm uma crise, têm uma dor, e aí essa dor ela passa, ela fica 5 anos bem. Continua com o mesmo padrão de desvio, de postura. Aí ela vai ter outra crise. Depois ela vai se medicar, ela vai fazer uma série de coisas, vai passar 3 anos, outra crise, 2 anos, vai entrar em crise e não sai mais, e tem dor crônica. Então, a maior parte dos pacientes que vão procurar a gente são pessoas que têm não um problema, geralmente 2 ou mais problemas. Dificilmente alguém chega, tenho dor lombar, ou alguém tem dor na região cervical. Geralmente tem dor lombar e cervical, dor torácica, tem dores de cabeça, tem problemas de nervo ciático, porque o corpo ele foi tentando se adaptar, até chegar o momento onde colapsa. Aí começa a gerar uma série de problemas. Então, a gente está acostumado a pegar pessoas, por exemplo, que não tem dor. Quanto tempo você tem dor? 1 semana? Tem dor há 1 mês? Não, as pessoas vão lá e falam, olha, eu tenho dor, essa minha dor começou há 10 anos atrás, essa minha dor eu tenho há 5 anos atrás, entende? E só tratou o efeito, nunca tratou a causa do problema. Então, a causa são as subluxações vertebrais, são os desalinhamentos e o mau funcionamento mecânico dessas articulações. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e corrige a causa do problema, sem medicamento e sem cirurgia. Uma vez que a gente corrige isso, a gente para o processo degenerativo e a pessoa consegue fazer as atividades, ter uma vida normal, sem muitos problemas. Então, nós já estamos terminando o segundo bloco. Fica nessa explicação muito clara, né? Tudo isso que o Dr. Miguel falou é uma realidade que vem acontecendo ano após ano, e eu pediria que a gente deixasse de pôr a culpa no bico de papagaio. O que você tem? Estou com dor na coluna, porque eu tenho bico de papagaio. Então parece que o bico de papagaio é que está trazendo a dor. Pois é. Oxe, está ótimo. Mas eu tenho que pedir licença ao senhor, nós paramos o segundo bloco, vamos continuar mostrando e passando aos nossos telespectadores, viu? A prevenção e a orientação, né? Os sintomas, né? As causas, mais claro do que o senhor foi, mais didático, não existe. Mas eu peço licença, vamos fazer um breve intervalo e que a gente saiba cuidar da nossa coluna. O programa Estrela Guia na TV volta já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido.
Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Vocês que estão assistindo o nosso programa Estrela Guia na TV, hoje, já no seu terceiro e último bloco, nós estamos tomando uma aula fabulosa sobre a coluna, as dores, as consequências. Vamos falar um pouquinho das prevenções, né, doutor Miguel? Mas ainda temos algumas imagens que são importantes, sim. Importantíssimas, gente. A gente começou falando da postura, né? No caso, aí esse rapaz, na primeira vez a gente estava percebendo que ele estava bem desviado do eixo de equilíbrio. Então, depois do tratamento, a gente está observando ele de frente, como ele está dentro do eixo de equilíbrio. Aí tem uma linha vermelha, né, que ele deveria seguir. Do lado direito ali, já de camisa preta, a gente percebe que ele está bem dentro do eixo de equilíbrio. Vamos para a próxima. Aí é um rapaz que a gente mostrou lá na primeira vez, que a gente falou que ele estava bem para frente do eixo de equilíbrio. É a diferença. Então, na segunda, na imagem do meio, era na metade do tratamento, e a última que a gente fez no final, olhando em perfil, a gente percebe que ele está exatamente dentro do eixo de equilíbrio. Então, como é que pode um rapaz atlético desse sofrer de dor nas costas? Olha a postura dele como estava errada. Acontece que o corpo já está acostumado tanto tempo com um padrão neurológico errado, que a postura, ele acha que o certo é o errado, entende? Errado. E quando a gente coloca a pessoa certa, o corpo acha que está errado. Então a gente precisa insistir na correção. Vamos para o próximo. Aí um outro caso também, esse aí era um caso de um senhor que tinha dor na região cervical e cabeça também. A gente percebe que a cabeça dele estava bem para frente do eixo de equilíbrio. Acho que ele tinha sintoma nos braços também, uma hérnia na coluna cervical, formigamento no braço. E aí depois a gente observa, depois do tratamento, como é que muda a posição da cabeça, né? Já entra mais para o eixo de equilíbrio. E aí tem mais uma outra imagem que a gente está observando. Esse garoto deve estar na faixa aí dos 8 anos de idade, 9 anos de idade. A foto da esquerda, a gente faz uma linha entre as pernas, ele deveria seguir esse eixo de equilíbrio. Olha como ele está bem desviado do eixo de equilíbrio. Foram pouquíssimos ajustes que eu fiz com ele. O detalhe é que ele não tem nenhum sintoma, né? Nessa idade não tem nenhum sintoma. Então a mãe já identificou, o pai identificou que ele já tinha uma marcha um pouquinho alterada, e aí a gente fez essas correções. E olhando em perfil, tem a próxima imagem. Então, olha a postura dele. Nossa, como era a primeira ali sem camisa, para frente do eixo de equilíbrio, o ombro para frente, cabeça para frente. Então, e aí depois que a gente faz alguns tratamentos quiropráticos, como muda. Agora, se ele tivesse ali na posição da esquerda, até ele chegar na vida adulta, como ele ia chegar? Saudável ou com problema? Extremamente comprometido. Então, agora, o que é muito mais fácil? Começar a tratar quando jovem ou depois que o problema está instalado? Então, o papel dos pais é importante, né, Tommy? Aí já está bom. É muito importante o papel dos pais, né? Primeiro, se você já tem dor, significa que você tem um problema. Então, já existe uma grande possibilidade de quem segue depois de você ou dos seus filhos, eles são feitos de você, são os mesmos genes, entende? Então, ele pode expressar também o mesmo tipo de problema. Nessa idade, a gente tem que se preocupar muito com o que a gente chama de escoliose idiopática. Na escoliose idiopática, a coluna, que ela deveria ser reta, ela vai criando um S. Isso aqui forma um ângulo. Esse ângulo, ele pode chegar a um nível de 50 graus ou mais. Isso vai fazer uma rotação, as costelas começam a comprimir o pulmão e o coração. Isso é um problema extremamente perigoso. Quando chega em níveis avançados como esse, aí é o cirurgião. Tem que pegar a coluna, ele abre a coluna de ponta a ponta, vai colocar uma haste de ponta a ponta e vai parafusar absolutamente tudo, entende? É extremamente complicado.
Então, quando a gente tem que observar, principalmente na fase ali entre 12 anos, 13 anos, 14 anos, quando você tem que perceber as seguintes coisas. Quando está de frente, os dois ombros têm que ser na mesma altura. Não pode ter um ombro mais alto que o outro. Ok? E uma coisa que os pais podem pedir para os filhos fazerem é uma coisa simples. Faz uma flexão do tronco. Quando faz a flexão do tronco, você vai enxergar um arco aqui. Esse arco, que a gente chama de sinal teste de Adams, ele tem que ser uniforme. Quando a criança começa a desenvolver uma escoliose, ela vai perceber que um lado é mais alto que o outro. Porque conforme existe a rotação dos corpos vertebrais, quando ela baixa, as costelas de um lado vai ser mais alto do que as costelas de outro lado. Então, isso a gente tem que radiografar, medir o ângulo, tem que acompanhar. Se aumentar mais de 2 graus por semestre, às vezes a criança tem que usar um colete 23 horas por dia. É extremamente desagradável isso. Antigamente, a maior parte do trabalho que a gente fazia era para não deixar avançar. Então, um dos últimos cursos que eu fui fazer fora do Brasil era em como corrigir isso. Então, hoje a gente já percebe que a gente consegue corrigir a escoliose idiopática, coisa que eu mesmo antes, tem entrevista minha falando que não tinha como corrigir, só tinha como estabilizar. Acontece que a gente teve alguns casos que a gente nem estabilizar conseguiu. Isso é extremamente frustrante. Você vê uma criança desenvolvendo um problema extremamente sério. Então, existe um grupo de quiropraxistas nos Estados Unidos que são especializados em escoliose. Então, eu fui lá para aprender como é que eles trabalham. Então, uma parte do trabalho, quando é leve ou moderada, a gente consegue trabalhar. Quando é mais avançada, eu mando para os Estados Unidos, o pessoal fica lá 2 semanas tratando 6, 8 horas por dia para conseguir reverter essa curvatura, porque isso de longo prazo, olha, é muito triste. A gente observa pessoas de idade com uma curvatura, né, extremamente forte. Olha, uma coisa bem interessante, Sr. Walter, é uma pesquisa que eles fizeram no Japão. Eles foram para alguns asilos, né, casas de repouso. E aí eles começaram a estudar as pessoas que tinham capacidade física para fazer tudo sozinho, para comer, para fazer sua higiene pessoal, e outros que dependiam de enfermeiras, né, que não tinham capacidade de comer sozinho, de tomar banho. O que eles observavam? Que quanto maior a anteriorização da cabeça, quanto mais para frente é a anteriorização da cabeça, maior é a necessidade dessas pessoas numa terceira idade de depender de ajuda de outras pessoas. E aí eu comecei a reparar, e as pessoas vão reparar exatamente isso. Geralmente, aqui em Santos, a gente tem uma população grande de terceira idade. A gente vê algumas pessoas andando com uma enfermeira do lado, com uma bengalinha. E qual é a posição que essas pessoas estão andando? Bem para frente, entende? Então eles conseguiram perceber que, bom, os efeitos disso têm uma série de efeitos fisiológicos, mas basicamente você gera uma tensão tão grande no seu sistema nervoso que isso vai alterar a sua saúde de maneira muito significativa. Então, basicamente, se você quer ter uma velhice boa, uma terceira idade boa, com qualidade de vida, o ideal é as pessoas começarem a se preocupar agora com a postura. E o tratamento quiroprático é um tratamento muito rápido, bastante eficaz. A gente divide em fases, né? Tem fase de alívio, tem fase de estabilização, tem fase de manutenção, entende? O senhor foi lá, fez uma fase de alívio, depois o senhor fez um período de estabilização e, eventualmente, nesse período, o senhor veio fazendo exercícios, academia normalmente, e a cada alguns meses uma manutenção. Então, quantos anos o senhor teve o problema e por quanto tempo o senhor ficou bem? Poxa vida, é verdade. Aquilo que o senhor falou, me lembra tempo, você vê, quando dava dor no ciático, tomava lá o analgésico e tal, e continuava, né? A parte do exercício que eu faço, que o senhor falou, é importante também, tá? Depois dessa passagem na terceira fase, eu já venho fazendo exercício lá na Prime Prax, uns 4, 5 anos, não sei, mais ou menos isso. Nunca mais senti
incômodo, dor, correção, faço ginástica, faço academia, eu faço esteira, eu faço bicicleta, eu faço tudo. Mas é importante que seja feito por um profissional que trabalhe, no caso, em conjunto com o Dr. Miguel, né? Nesse caso, Sr. Walter, o exercício é importante que seja feito com o educador físico. E que o educador físico seja um profissional bom. Todos são bons, né? Alguns são melhores. É importante que a pessoa tenha o acompanhamento de educador físico. Não necessariamente precisa da gente estar orientando. O educador físico sabe o trabalho que ele tem que fazer. O importante é fazer atividade física. O exercício nunca vai substituir a quiropraxia e a quiropraxia nunca vai substituir o exercício. São coisas que se complementam, ok? A maioria das pessoas tem problema, às vezes acaba porventura indo no médico e o médico fala assim, tá bom, o seu problema é esse, tem bico de papagaio, vai fazer exercício. A pessoa vai fazer exercício e não consegue melhorar, só piora. Então, a quiropraxia está um passo atrás. Primeiro a gente corrige, melhora a postura. Imagine uma pessoa torta, como a postura que a gente está vendo, absolutamente torto, e você vai fazer musculação todo torto. Você vai fortalecer o seu desvio. Então, primeiro a gente corrige e depois a gente empurra a bola para o educador físico. E aí a pessoa vai trabalhar todos os indicadores, que é força, flexibilidade e resistência, que são os indicadores do exercício. Isso pode ser feito numa academia convencional ou pode ser feito através de personal trainer, aí depende do objetivo de cada um. Mas ele sabendo... Sim, é muito cada importante. Pessoa tem a gente faz um laudo extremamente completo, explicando sobre os problemas que a pessoa tem, e com isso os outros profissionais vão ter mais facilidade para conduzir essa pessoa. Nós temos 2 minutos. Na última imagem só mostrou, e eu acho que é um assunto que não poderia deixar de ser abordado, é a questão das mochilas das crianças na escola. O que é muito importante, porque os desvios começam na cidade, né, o que a gente estava comentando, bom, primeiro eu acho que a preferência seria até inclusive usar uma bolsa que tem rodas, para puxar, em vez de você carregar nas costas, ok? E se você vai carregar nas costas, não pode carregar em um lado e nem no outro, tem que carregar dos 2 lados. E os pais têm que estar prestando atenção para não deixar exceder mais de 10%. Né? O limite, eles dizem até 15% do do peso corporal da criança não pode ir para a mochila. Então, quanto menos, melhor. Mas vamos pensar numa criança que tem 50 quilos, ela não pode ter 5 quilos. O ideal é que não passe de 5 quilos de material dentro da mochila. E o ideal era o que a gente estava falando. Tem aula do que hoje? Põe o material. Chega em casa, tira. Do que tem aula amanhã? Põe o outro material. Então, algumas crianças ou jovens adolescentes colocam tudo na mala, leva todos os dias tudo e traz tudo. Não faz sentido. Isso só contribui para problemas. Isso é um processo que, no momento, não aparece assim, né? Nenhum sintoma, mas que mais à frente vai acontecer. E quando acontece, já tem algum prejuízo. Doutor Miguel, nós estamos terminando mais uma vez o nosso programa. Me permita agradecer meus telespectadores, minhas telespectadoras pelo programa da noite de hoje, a minha amiga Adicleia, a Ana Regina, que estava com uma dor danada, foi lá na Prime Pax, depois me passou uma mensagem dizendo, olha, espetacular, já fiquei boa, mandei, já veio minha tia, enfim, Ana Regina também um abraço para você, o Beto, a Adicleia, a todos esses telespectadores que sempre nos encontram e falam do nosso programa, e que nós possamos ter, principalmente, primeiro, e eu vou deixar as palavras finais para o doutor Miguel, que nós possamos cuidar da nossa saúde, e é importante que isso seja feito desde a menor idade, que os pais se atentem para isso, vejam as distorções, levem seus filhos, procurem uma ajuda, que só assim vocês vão evitar que mais adiante eles possam sofrer de males que vão sobrecarregar muito a sua vida. Eu quero agradecer de coração a vocês pela noite de hoje. Eu falei muitíssimo pouco porque aprendi muito e eu não tinha muito o que falar, porque realmente atentem para isso, vejam esse programa mais de uma vez. Porque os exemplos estão aqui, os exemplos estão ali, os exemplos estão nas palavras. Eu quero agradecer a vocês, pedindo que Deus abençoe a todos nós,
abençoe esse nosso país nesse momento difícil que nós estamos passando. E também quero agradecer e parabenizá-lo, primeiro pela sua presença, segundo parabenizá-lo pelo brilhantismo, da clareza, da importância das informações que o senhor passou. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão dar a todas as informações que o senhor passou a devida importância para que a gente possa realmente ter pessoas mais saudáveis. Muito obrigado, as últimas palavras são suas. Eu que agradeço, Sr. Walter, primeiro por confiar a saúde do senhor nas nossas mãos. Eu quero agradecer por mim. Segundo, pelo espaço que o senhor abre para a gente, porque é muito importante. Muitas pessoas desconhecem sobre quiropraxia e sofrem de problemas e nunca soube que existia algo que pudesse ajudar essas pessoas. E as pessoas podem visitar o nosso site, que é www.primepraxis.com.br. Pode procurar também no Facebook, Prime Praxis, ou Quiropraxia Santos, vai aparecer lá, Prime Praxis. Quem tiver dúvidas, pode mandar mensagem para a gente, que assim que possível a gente responde. Às vezes no mesmo dia a gente consegue responder. E tá aí o convite para que todos conheçam a quiropraxia e o nosso trabalho. Muito obrigado, minha pessoa também. Só me resta agradecer, acho que não vamos ter muito mais tempo, mas parabenizar e agradecer a Nádia Soares, Rafaela Laranja, Beto Alves, pelo brilhante show que eu pude assistir no domingo à noite no Teatro Guarani, no projeto Encantando Elis. Foi uma noite maravilhosa. E realmente vocês são maravilhosos, os músicos todos, o Ademir como produtor também, viu? Santos se sente engrandecida quando pode trazer à sua população um espetáculo como esse. Tá? Estão gravando DVD, parabéns Nádia, parabéns Rafael, assim que tiver o DVD pronto, por favor, venham aqui, o programa continua aberto para vocês, tá? E que os santistas possam continuar tendo um espaço e um momento como eu tive nesse domingo. E também, doutor Miguel, muito obrigado por mim também, por me deixar como eu estou inteirinho, bonito. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós, que Deus lhe abençoe. O menino está crescido, né? Já vi. São dois agora. Também. Então, gente, muito obrigado. Mais uma vez nós terminamos um programa Estrela Guia na TV, na certeza de que nós conseguimos, através do Dr. Miguel, passar informações importantíssimas que têm uma influência na nossa vida toda, durante a nossa vida toda. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós e até a semana que vem, se Deus quiser. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria é o som, é a cor, a suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter gás, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Lare, 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 la 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 la. La hip, la re la la hip, la re la la hip, la le 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 la 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 la.